Olá pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com os simuladores de robótica dentro do AWS aqui, o Gazebo. A gente vai mexer um pouquinho com controladores e vamos dar uma repassada naquele fluxo do GitHub, de puxar o código dentro do repositório do repositório para dentro da simulação, certo? Bom, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi abrir aquele environment nosso, para a gente poder programar, e eu vou fazer o clone repositório, do repositório que eu criei aqui. Então vou colocar clone no repositório. Agora eu tenho um programinha base aqui dentro, que só publica a velocidade. E agora eu tenho o repositório no nosso environment. Já consigo fazer os comandos de pull, de push. Então já vou entrar aqui no teste aula. E qualquer mudança que eu fizer eu consigo puxar. Bom, agora eu vou criar a nossa simulação. Vou lá no Simulation Jobs do nosso AWS. Eu vou clicar na última simulação que eu usei, que eu fiz, que foi aquela simulação base, e vou dar o clone dela. Então aqui, vou editar, eu coloquei para ela durar aqui 1 hora, poder ter tempo de mexer nas coisas todas. Para o desempenho não ficar tão ruim, eu coloquei 4 unidades de processamento de simulação aqui. Então vai ter 4 CPUs e 8 GB de RAM. Tem a parte da internet, que já está configurada da última vez. Robot Application não vou usar nenhuma, porque seria o programa que controla o robô, e a gente vai desenvolver isso. Então a Simulation Application, que é o mapa e o robô que vai spawnar, eu vou utilizar aquela do AWS, que foi criada com um exemplo. Ela já tem os parâmetros aqui, que estão da última vez que eu criei. Se vocês não tiverem criado essa simulação, se não tiver ela, vocês podem vir aqui em Sample Applications, criar a simulação base de novo e vai aparecer essa parte aqui. Vocês conseguem fazer. Vocês vão gerar esse arquivo de simulação, que vocês podem escolher para outros. Aí pode criar um novo, não esquece que vocês precisam de internet, então se criar a simulação padrão, de exemplo, vocês vão ter que cancelar ela e copiar só os arquivos para essa nova simulação, colocando a internet. Bom, então, são essas configurações que eu quero, é isso que eu estou buscando e eu vou criar nossa simulação. De novo, ela leva um tempinho para poder começar a rodar, que ela está preparando e eu vou esperar enquanto isso. Bom, o que a gente vai passar, o que eu passo aqui agora vai ser relativo a conceitos de controle aplicados à robótica. Eu vou passar a ideia de aplicar um controlador P bem simples. O PID, no caso, seria só uma variação disso, que é adicionar os 2 parâmetros que faltam. A gente vai trabalhar só com P e eu vou mostrar alguns pontos que a gente pode utilizar isso aqui na robótica. Bom, primeiro, os tópicos que a gente quer buscar aqui, a gente vai precisar buscar aquele da odometria de novo. Então vou colocar aqui o DOM subscriber, que vai ser o tópico que eu quero, é barra DOM. O tipo de mensagem agora tem que colocar certo.
quero essa aqui também. A gente vai usar. Se eu não me engano é... Vai só scan. Eu vou ter que descobrir isso depois. Bom, vou criar o resto da estrutura e depois eu descubro esse ponto. Eu não lembro o nome certinho. Eu acho que é scan. Certo. Então da odometria eu quero odometria. Odom. Callback. Opa, que é ok. Criar o scan. Scan. Certo. Eu vou criar as duas funções de callback. Aqui. Vou criar essas variáveis de odom, odometria e scan igual a scan. Eu acho. Bom, a odometria. Então eu vou puxar a variável aqui para poder usar. Então global odom igual a mensagem. Então eu estou passando ela para fora para eu ter acesso aqui no nosso timer, que vai ser o loop de controle. Aqui eu vou definir o nosso scan callback, mensagem, fazer a mesma coisa. E agora a gente já carregou as mensagens. Para aqui temos o timer. Beleza. Só conferir aqui qual que é o nome certinho do scan. É laser scan. Faltou esse ponto. Laser scan. Laser scan. E laser scan. Beleza. Então agora a gente tem os nossos subscribers. A gente consegue acessar a odometria do robô e o scan dele. Na simulação aqui já está rodando. Eu posso abrir o gazebo e o terminal. Beleza. Temos o nosso robôzinho estranho aqui. E o nosso terminal. Bom, então, como que eu vou aplicar o controle aqui? Bom, eu quero fazer o controle, primeiro, vamos dizer, de ângulo. Então, eu vou precisar daquela função que converte o ângulo. Eu vou até no meu repositório aqui, porque eu não lembro de cabeça qual que é. Aqui é do quaterno. Então vou ter que importar transforms. Vou ter que puxar aqui esses 3 pontos.
Então isso é dentro da odometria. Quero pegar meu ângulo. Então eu peguei postura e a minha orientação. Aí eu gerei o quaterno baseado nisso. E do quaterno eu gerei os ângulos de olho. O que eu quero vai ser o yaw, que tem que ser igual a o ângulo, o terceiro ângulo de olho, que é o ângulo que o robô está girando no chão. Esse robô não vai ter pitch nem roll, só tem o yaw, então é isso que a gente quer. Então eu posso até criar uma outra função para isso e usar isso aqui fora. Então só para poder criar uma funçãozinha diferente em Python é def get angle, vai passar a mensagem nela e aqui eu tenho o código dela. E agora eu quero que a resposta dessa função seja o meu ângulo yaw. Então aqui dentro, na verdade dentro do nosso loop de controle, eu vou puxar que o meu yaw é igual a getAngle e a mensagem vai ser, no caso, a odometria que vai ter sido carregada aqui. Então com isso eu vou conseguir calcular o nosso ângulo. Certo. Então com o ângulo eu já tenho a posição que eu quero. Eu já tenho o ângulo para poder fazer o controle dele, eu já tenho a minha variável de controle. Agora eu preciso do set point e da variável de atuação aqui. Então eu quero, minha variável para atuação vai ser a mensagem aqui, que é uma mensagem de velocidade, essa mensagem ponto angular ponto z. E aqui é a minha saída do controle. Então eu vou chamar ela de control, que é a saída. E o meu set point, como eu não tenho nenhum lugar para poder colocar ele, por enquanto eu não tenho nenhuma variável, mas eu vou colocar o meu set point aqui como... Aí outro ponto, a gente não pode esquecer que tem que converter para ângulo aqui em graus, fica mais fácil da gente trabalhar. Então vou importar math, e aqui math.py. Então tem que multiplicar na verdade por 180 e dividir por π. Agora eu tenho em radianos a resposta, na verdade em graus, a resposta que antes estava em radianos do nosso ângulo. Na verdade eu posso até colocar isso aqui dentro da funçãozinha que eu criei ali em cima, só para ficar mais direto. Beleza? Agora a gente tem então... Opa! E isso. A gente vai extrair o ângulo em graus. E o meu set point eu quero agora 120 graus. E vou fazer um controlador P. Vou definir o meu KP aqui em cima. O KP vai ser igual a... Vou começar com 1.0. Mentira, que eu acredito que isso vai ser meio grande. Vamos dizer, como a gente está trabalhando em graus, se eu tiver um erro de 90 graus, ele vai tentar jogar 90 radianos por segundo de velocidade, que é um pouquinho alto. Então vou colocar 0.01. Esse é um fator que a gente vai ter que ficar modificando para poder fazer os testes, mas é só um fator inicial. Bom, então com esse meu set point,
eu consigo então selecionar, fazer o controle, na verdade. Então o fator P do meu controlador vai ser Kp vezes meu erro, que é o set point, menos o ângulo, o yaw. Tem uma parte do problema do ângulo ser cíclico. Quando ele chega em 180, ele passa de 180, ele vai virar menos 180, então o nosso controlador pode ficar um pouquinho bugado se ele tiver, por exemplo, em menos 170 e o set point é 120, seria mais fácil ele rodar no sentido horário para poder alcançar o ângulo de 120. Só que como o 120 é maior que o 70, que o menos 170, ele vai dar a volta completa ao contrário. Isso é um jeito de a gente resolver invertendo, a gente pode inverter a direção disso se a diferença, se esse erro for maior que 180 em um outro. Então a gente pode fazer aqui o erro vai ser igual a esse valor e se o erro, o valor absoluto do erro for maior que 180, então ele teria que girar no sentido contrário, certo? Não faz sentido ele girar no sentido que a gente quer. Então a gente pode colocar que o erro vai equivaler igual a menos o erro. Então, na hora que a gente multiplicar o Kp pelo erro nosso, em vez dele girar para um lado, ele vai girar para o outro. Então, com isso a gente corrige esse problema que tem da parte cíclica do controlador. Se o valor absoluto for maior que 180, em vez de girar para um lado, a gente vai ter que girar para o outro. Bom, com isso a gente tem o nosso controlador. E se eu tivesse o I, seria o integrador aqui e o D, derivador aqui. Deixa eu puxar essas funções para cá, para cima. Tá ficando desorganizado isso. Vou colocar aqui, ó. Callbacks. Aqui, agora timer. Beleza. Certo, então o nosso timer é o loop de controle. Só para poder ficar mais organizado. E aqui em cima estão os callbacks. E aqui funções auxiliares. Beleza. Tem as funções auxiliares, o nosso loop de controle e as callbacks aqui. Então, ficou um pouquinho mais organizado. Então o nosso controle vai ser o P mais o I mais o D. Só que eu não estou fazendo o cálculo do integrador e do derivador aqui. Isso vai ficar para a atividade de vocês. Bom, então eu tenho o nosso Kp, o nosso erro apontado aqui. Então com isso, com o setpoint que a gente colocar, a gente já consegue fazer o controle do ângulo. Então vamos lá na simulação para ver se isso dá certo. Mas primeiro eu tenho que dar, então, adicionar no GitHub. Então vou dar git add
teste.py, git commit -m pcontroller, e agora eu vou dar o git push origin main. Beleza, temos o nosso código no GitHub. Agora a gente pode ir lá no nosso terminal, ter que dar instalar o Git, dar o apt-get update para ele ler os repositórios e Git. Assim a gente vai conseguir puxar o nosso repositório. Certo? Está instalado. A gente consegue então dar o git clone. Agora o nome do repositório. Tem que lembrar certinho. Aqui. Vai ser http github.com. Pronto. Copiei. Agora eu vou entrar aqui e vou tentar rodar o nosso programinha. Já olhar o simulador. E vamos ver se está funcionando. Opa! Olha lá. Deixa eu observar aqui. 0 graus seria o nosso robô olhando para a direita, 90 para cima e 120 para cá. Agora vamos mudar o nosso set point. Vamos colocar algo perto de... Vamos dizer, vamos testar aquela parte que eu comentei, menos 170. Aqui. Ele teria que virar para cá. É a menor caminho aqui, mas como menos 170 é menor que 120, ele poderia dar a volta ao contrário todo. Espero que não faça isso de coração, mas vamos testar. Então eu vou adicionar aqui, já dei os comandos, eu aperto para cima só para ver e botar o push. Certo? Botar o meu controlador. Eu vou dar git pull origin main. Pronto. Agora a gente roda de novo. Opa! Parece que mesmo... Ó, ele virou para o lado certo, mas parece que mesmo com o parâmetro aqui, ele executou muito. Bom, na verdade, esse agora que ele teve essa atuação brusca, eu percebi um ponto que o erro nosso, na verdade, quando ele está de 120 para menos 170, ele iria ter uma diferença de 290, que seria aqui o menos 170, menos 120, vai dar menos 290. Então a atuação nossa acaba ficando muito grande. A correção aqui serviu para ajustar a direção, mas não o valor real. Então a gente tem que fazer um filtro um pouquinho melhor. Bom, o ponto para corrigir isso aqui, na verdade isso aqui foi uma correção
pelo menos corrigiu o sentido de rotação, mas não corrigiu o funcionamento. Então a gente tem que verificar se o nosso set point é negativo. Se o nosso set point for negativo, a gente tem que fazer o nosso erro inverter a conta aqui. No caso de a gente tinha 120 graus de IO, que seria o nosso ângulo, e o set point menos 170, a gente teria menos 290 de erro, certo? Só que se a gente comparar o 120 no círculo trigonométrico, o 120 vai estar para cá, o 170 vai estar para cá. A diferença é o 170, eu posso considerar ele como 190. Nesse caso aqui ele já está assim. Mas o Ross trabalha com 0 a 180 e 0 a menos 180. Então, quando a gente converte aqui para o 180, quando a gente converte, a gente vai ter essa diferença. Então, do 120 para o 170, na verdade é do 120 para o 190, que é o 120 para o menos 170, que é o 190 aqui, a gente vai ter 70 de diferença, certo? Então, se vocês repararem, no caso, se a gente tem um set point negativo aqui, se a gente somar 360 nisso, quanto que tinha dado a conta aqui, menos 290, que era menos 170 menos 120. A gente tomando 360, a gente simplesmente vai fazer o quê? O menos 170 está aqui, a gente vai fazer ele dar uma volta para ele ficar positivo e dar o valor que a gente quer. Então a gente soma, isso, se ele for negativo, e se o nosso set point for positivo, a gente subtrai o 360. Que aí no caso, se a gente tiver um erro maior que 180, vamos dizer, agora um set point positivo, eu tenho 170, que está o meu ângulo atual, e o meu yaw, vamos dizer que podia ser menos 120. Inverteu o caso agora, simples. 170 a gente estaria aqui, e na verdade o set point é aqui, e a gente ia estar com o robô apontando para cá. A ideia é que ele faça isso aqui, mas se a gente colocar, a gente sabe que o menos 120 é menor que o 170, ele giraria nesse sentido aqui. Então a correção vai fazer o set point virar, subtrair 360. Então do 170 aqui, positivo, vai subtrair 360, ele vai virar menos 190. Então ele iria de menos 120 a menos 190. Só correção da continuidade. Então com isso a gente consegue fazer o nosso PID. Salvo, vou lá de novo, adicionar. Na verdade, eu tenho que tirar isso aqui e vou colocar um outro set point. Bom, como agora o nosso robô ficou em menos 170, eu vou colocar em um ângulo que ele vai ter que virar para cima ali, em vez de dar a volta. Vou colocar 90. Adiciono. Faço commit. Faço push. E o nosso robô está aqui. O controlador está aqui. Eu vou lá dar o pull. Atualizei. Agora eu rodo. Foi para 90 graus. Vamos testar um ângulo agora aqui para direita embaixo, menos 45. Menos 45. Salvo. Adiciono. Quer ver? Eu posso fazer até uma coisa aqui. Git add,
commit -m. Esse aqui significa que eu vou executar o comando em sequência. Preguiça de colocar alguma coisa escrita. E a última é... Certo, agora eu só vou precisar digitar toda vez isso aqui. Então eu só fiz os 3 comandos virarem um, aí eu não preciso dar os 3 comandos em sequência. Beleza. Mudei o set point, vou dar o pull e vou rodar de novo. 45 negativo. Nosso controlador P, vocês podem ver que ele vai suavizando a atuação à medida que ele vai chegando perto do ângulo de set point. E é isso. A gente pode fazer com odometria o mesmo processo. Por exemplo, eu estou apontando para cá. Eu quero chegar... Na verdade, vamos dizer que eu estou apontando para cá mesmo. Vou pegar esse aqui. E eu quero fazer um P com velocidade linear para o meu... para chegar nesse ponto. Então eu tenho que calcular a distância desse ponto e ir com o controlador P para lá. Então isso aqui a gente estava utilizando o yaw, o ângulo, tudo. Agora a gente vai utilizar a distância. Certo? Então agora eu vou comentar esse código. Para comentar em Python a gente faz aqui assim. Certo. Comentei aquela parte do código, agora eu vou fazer a distância nossa. Então a distância vai ser igual a... Eu já tenho a odometria aqui, então eu quero odom.pose. Pose.pose.position. Isso aqui na verdade é position. Então a distância vai ser igual a... A gente vai ter que fazer, né? Ponto. Square root. E eu vou querer fazer a conta disso aqui. Tem que ser a minha distância, o meu primeiro erro, que vai ser... Vamos criar o set point primeiro, né? Set point. Eu quero o ponto aqui, -1, -1. Então, meu set point é -1, -1. Certo? Então, a distância minha, que seria o erro, vai ser a raiz quadrada dos erros. Então, em x, a gente vai ter que pegar position.x. Na verdade, vai ter que ser o set point 0, que é a posição x, menos a posição x, isso ao quadrado, mais set point 1 menos posição ponto y ao quadrado, e tudo isso eu estou tirando a raiz quadrada. Então a raiz quadrada da soma dos quadrados vai ser a nossa distância, que é o set point 0 menos a posição x, e set point 1 menos a posição y, que é a posição que a gente quer pegar. Certo? Então a gente tem essa distância, mas isso supondo que a gente já está apontando para o lado aqui, do lado correto. A gente já calculou nosso erro, vai ser igual à distância, no caso, que quanto mais longe, mais atual a gente tem que ter. Mas eu vou fazer uma limitação, if list for maior do que 1, não, if erro for maior do que 1, eu posso limitar ele, ou na verdade a gente limita o controlador, aqui, if control for maior do que 1, a gente pode fazer que control é igual a 1. E no caso contrário, ali, control for menor do que -1, control igual a
Então só travei o controle para, se a gente mandar uma velocidade muito alta para uma coisa muito longe, ele não acelera o robô demais, porque ele perde o controle. Ele acelera os motores de uma vez e ele perde a direção. Então, assim a gente tem o nosso controlador. No caso, o que a gente quer controlar vai ser a velocidade linear, ponto X do robô. Agora a gente quer controlar a velocidade, não a rotação dele, quer controlar a velocidade linear dele, certo? Então, com isso, a gente conseguiria, calculando a distância que a gente está do nosso ponto objetivo, que é a distância absoluta no caso aqui, porque a gente pegou a raiz quadrada, a gente vai dar uma velocidade. Então ele vai aproximar do ponto. Quanto mais longe, mais rápido ele vai estar. A questão é que isso não respeita a direção. Se eu estiver olhando não para o lado do robô, não para o lado do nosso objetivo, o robô vai começar a acelerar. Se ele passar perto do objetivo, ele vai passar do lado, ele não vai virar, ele vai continuar andando, porque a velocidade não vai zerar, porque ele não vai ter chegado a uma posição zero vamos dizer, uma distância zero do objetivo dele. Então isso aqui só serve se a gente tiver com o ângulo correto para a nossa simulação. Então, para poder fazer a simulação, para a gente conseguir ver essa parte da distância só, a gente pode colocar que eu só quero comparar com o x. Então o meu set point, em vez de ser um ponto, vai ser só o x aqui. Então eu quero chegar até uma distância x. Então eu vou ter o meu set point 0 do x aqui, menos minha posição do x, que vai ser o position.x, certo? Essa é a minha distância. Então agora aqui ele vai respeitar, porque eu não estou pegando absoluto. Então se eu tiver passado do x, do meu set point, eu vou ficar com velocidade negativa e o robô vai ajustar isso, certo? Então, como ele começa olhando para o lado X, vamos usar a posição X para ele poder fazer isso. Então, quando colocando o set point assim, agora a gente vai ter o valor que pode ficar positivo ou negativo. Então a gente vai ter um controle com set point de x igual a menos 1 no caso. Então o robô ele vai ficar na linha do x menos 1. Se a gente olhar aqui, ó, o x, ele vai ter que ficar nessa linha aqui, ó. Ele vai tentar andar para frente e se controlar nessa linha. Se a gente arrastar ele para fora, a ideia é que ele volte para essa linha. Beleza? Então vamos dar uma olhada. Aí eu vou ter que dar o git aqui, git add commit, tudo. Opa, cd teste aula, esqueci. Aqui. Atualizar o nosso código para puxar lá na simulação. Eu tinha esquecido de salvar. Por garantia, eu vou mandar de novo. Tem que salvar, porque senão o código não vai. A última versão dele. Salvar é só o Ctrl S mesmo. Bom, então agora tem atualizado aqui. E a gente vai querer controlar essa parte. Então a gente vai dar um git pull. E vamos rodar o teste. Vamos ver se está tudo certinho. Opa, parece que o x era para cá, mas ele ficou ali. Eu tinha colocado x menos 1, não x1. Então ele veio aqui, na verdade, né, o x positivo para cá, o x negativo está para cá. A gente tinha colocado aqui, ó, menos 1 no x. Então ele veio para cá. Se eu arrastar ele para frente, ó, ele vai querer voltar para o ângulo que a gente mandou. Para a posição. Se eu arrastar ele para trás, ele vai querer voltar para a posição que a gente mandou. Vendo que agora ele já perdeu a angulação, a orientação. Se eu tivesse colocado só a distância, como eu tinha deixado antes, opa, dei zoom demais,
ele não ia conseguir chegar nunca a zero. Então a velocidade, quando ele estivesse aqui, não ia ser zero, porque a distância para o ponto não é exatamente zero. Então ele ia continuar andando, aí quanto mais longe, mais rápido ele ia. Então, por isso que se a gente fosse usar aqui a distância realmente, a distância quadrática do ponto, a gente não poderia fazer desse jeito. A gente tem que fazer o ângulo, e quando chegar a uma distância mínima, a gente já dá o comando de parar o robô. Teria que fazer aquela máquina de estados que vocês chegaram a fazer nas aulas anteriores. Então, com isso a gente consegue fazer o controle. Eu já mostrei o controle de ângulo e o controle agora por posição. Controle P. O P e D dá para fazer do mesmo jeito, só tem que adicionar os parâmetros que vai ficar para a tarefa. Bom, e tem uma outra maneira de aplicar. Se a minha variável, a variável que eu quero controlar, não é, na verdade, a posição do robô, mas, por exemplo, a distância que eu estou lendo do sensor. Então, se eu colocar aqui um bloco, o meu sensor laser vai pegar esse bloco. Então, vou fazer o acesso ao sensor laser como a gente tinha feito. Que eu tenho a mensagem scan. Quais são os campos daqui da mensagem? Eu quero o campo ranges, que eu quero pegar. Eu vou pegar só o sensor lá da frente, bem alguns pontinhos da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, scan, que é a variável nossa, ponto ranges. Eu quero pegar uma parte dela. Então eu vou pegar, vamos dizer, quero pegar mais ou menos o meio, porque eu quero pegar os pontos do meio, que vocês viram que ele começa, acho que na esquerda, faz a varredura, e os pontos do meio que vão ser os pontos que apontam para frente do robô. Então eu quero pegar os pontos do meio. Para eu pegar os pontos do meio, eu preciso saber o comprimento do vetor. Então vou colocar scanlen, que seria o comprimento dele. Essa função len, ela retorna o comprimento de um vetor, né? No caso isso aqui é uma lista. Eu quero acessar, então, scan.ranges. Aí ele vai me dar o comprimento disso aqui. Agora eu vou pegar, então eu quero começar no índice scan em menos 10, por exemplo, e ir até o índice scan len mais 10. Então eu vou pegar, vamos dizer, os 20 pontos do meio. Certo? Deve ter talvez 1000 pontos que ele pega nessa uma varredura inteira. Eu só quero pegar os 20 pontos que estão apontando para frente. E a minha leitura vai ser igual ao mínimo desses aí, ou seja, o que tiver mais perto. Agora eu vou de novo comentar essa parte aqui de cima para a gente fazer o controle agora baseado na distância do sensor laser. Então, todas essas variáveis, toda essa parte que eu fiz aqui, como eu estou fazendo o push no meu repositório, sempre vai ter para vocês disponível lá. É só vocês olharem esse repositório que eu estou baixando aqui, que é o teste aula. Na verdade, está no meu GitHub no teste aula. Então, vocês podem dar uma olhada nesse repositório, que ele vai ter esse exemplo para ajudar a acompanhar a aula. Então, pegando essa parte, agora eu tenho a leitura. Então, eu vou definir um outro setpoint. O setpoint meu, eu quero ficar a 50 centímetros do objeto. É o meu setpoint, que é a distância que o sensor está. Então, a menor distância, quando chegar a 50 centímetros, é o meu setpoint. Então, o meu erro vai ser essa leitura mínima, o setpoint, quer dizer, menos a leitura mínima. Então, eu vou conseguir, se eu estiver lendo 1 metro de distância, quer dizer que eu tenho que andar para frente para ficar mais próximo, certo? Então, eu vou ter que inverter o sinal nisso aqui.
Para esse caso específico, essa questão é que o set point a gente varia ao contrário. Andar para frente vai reduzir a distância e não aumentar. Então, se o meu set point é 0,5 e eu estou lendo 1 metro, vai dar, vamos dizer, menos 0,5 a velocidade, se eu tivesse só colocado isso aqui, 0,5 meu set point, e a leitura 1 metro, daria menos 0,5, então o meu robozinho andaria para trás. Mas eu quero só inverter o sinal, que aí ele anda para frente, certo? Então, basicamente é isso. Se eu estiver muito perto também, vamos dizer que eu estou a 30 centímetros, então ele vai ter que, o erro vai dar menos 0,2 aqui, se eu estiver com 7,05, e ele vai andar um pouquinho para trás. A gente vai olhar isso quando executar aqui. Mas tem um ponto que o ROS ele trabalha com mensagem, certo? E se a gente não receber uma mensagem a tempo, ele pode dar erros no código, alguma coisa para rodar. Por exemplo, essa scan ranges aqui, eu preciso que tenha um vetor. Se eu não tiver ainda acessado essa callback aqui, que vai acontecer isso, porque a gente tem um período muito rápido de execução aqui, provavelmente a gente vai executar um loop de controle sem ter recebido a mensagem, ele vai dar erro porque ele vai tentar pegar alguns pontos do vetor e o vetor ainda não foi carregado com nada. A gente precisa que ele tenha sido carregado dentro dessa callback. Então, para evitar esse problema, a gente vai verificar se o comprimento dele não é 0. Se for maior que 0, a gente consegue fazer isso aqui. Se ele não for maior que 0, a gente vai ter que pôr um valor nessa leitura para que o robô não mexa. Então a gente pode passar o set point aqui para cima. E se não tiver chegado a mensagem ainda, ou seja, o nosso vetor de leituras do sensor laser for 0, o comprimento dele, a gente vai ter que colocar aqui a leitura igual ao set point. E aí ele não vai tomar nenhuma ação, porque o erro vai ser 0 e vai ser 0. É só um jeito de corrigir. Vocês podem fazer, por exemplo, o controlador todo rodar aqui dentro. Só se chegar uma mensagem útil, que eu vou fazer isso aqui. Caso não chegue uma mensagem útil, o meu controle vai ser igual a 0. Certo? Então aqui eu não vou controlar nada a velocidade linear. Eu só vou mandar o robô parar porque a leitura do sensor não foi correta. Certo? Então vamos fazer a atualização do código. E agora a gente dá uma atualizada aqui com o git pull. A gente dá uma olhadinha no nosso robô. Certo? Ele está aqui, vou colocar ele um pouquinho mais longe. Opa. Aqui vamos rodar o nosso código para ver se ele vai andar. Ó, tá indo para perto, tá chegando perto e parou. Foi o controlador P. E não esqueçam que tem esse limite aqui, que se ele tiver mais de 1 metro por segundo, que é rápido para um robô móvel que vai a ideia se mover com precisão, ele limita a velocidade. Então com isso a gente conseguiu fazer essa parte, certo? Se eu colocar o obstáculo um pouquinho mais longe, vamos mover ele para cá. Na hora que eu soltar, o robô viu que ficou mais longe, ele foi ajustar o set point que a gente colocou e ficou perto de novo. Vou colocar ele longe de novo. Ó. Então eu fiz a leitura baseada no sensor, a gente fez o controle baseado na distância aqui, em algum ponto que a gente queria relativo à odometria, e baseado no ângulo. Então com esses controladores você consegue fazer movimentos precisos do robô para navegar em qualquer mapa. Só que às vezes não é só suficiente essas leituras, né? Deixa eu parar o código aqui. E a gente pode vir aqui, ó. Esse robô tem uma câmera. Então se a gente vir no AirVis, que é aquele visualizador.
ver o nosso robô aqui e o ArcViz. Ele tem um tópico que a gente consegue receber as imagens. E a gente consegue visualizar aqui, ó. A gente pode adicionar aqui por tópico, imagem raw aqui, imagem. Olha lá. Aqui é o nosso... O problema é que é muito pequena essa parte, mas é o que a gente tem. Tentar aumentar um pouquinho. Ó, a gente tem um bloco aqui na frente. Quer ver? Eu vou arrastar ele para o lado. Assim ele tá no modo fantasma, porque ele não terminou. Só quando terminar ele vai trocar de lugar. Olha lá. Tá vendo? Se eu executar, eu vou colocar o robô... Eu vou deixar o bloco aqui na frente, vou colocar o robô um pouquinho mais longe. Vai para trás, robôzinho. Ok, vamos executar o código. A gente vai ver aqui na câmera ele se aproximando do objeto. Ó. Ó, tá indo para frente. Chegou perto da parede, ele parou. Tá vendo? Então, por essa aula é isso. A gente deu uma olhada em como aplicar as partes básicas de controle na robótica aqui. A gente tem o nosso loop de controle rodando dentro do timer. Ele tem a certa frequência dele. A gente pode controlar aqui. Dá para aplicar todo aquele conceito de controle digital. Mas fica bem complexo. Você teria que pegar a equação do robô e modelar para poder aplicar aquilo. Mas tem jeito e esse é o caminho. Mas para controle simples, você pode simplesmente ir na intuição aqui, montar o seu controlador e ajustar os seus parâmetros aqui. O KP está em 1. E com isso a gente já conseguiu fazer o robô, vamos dizer, se mover satisfatoriamente. Então o I e o D eles vão ficar para vocês testarem aí em casa e fazerem a atividade que ficou. E por essa aula é isso. A próxima aula a gente pretende mexer com manipuladores, que vão ser os braços robóticos dentro desse simulador, e trabalhar com a parte de cinemática dele. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem mais essa aula e até a próxima.